Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panhua. Hoje seguimos nossa série sobre pais, com um papai de menina que é, digamos, um tanto controverso, mas vou deixar vocês descobrir essa história por si mesmos, no portal que preparei com todo o carinho do mundo. E olha só, se você curtir essa viagem, não esquece de deixar aquele super like e um comentário que eu sempre estou dando um jeitinho de responder. Ah, e para quem quiser contribuir com uma moedinha mágica para o nosso portal crescer ainda mais, aqui agora tem Live Pix. Você pode deixar até pedidos patrocinados. Agradeço de coração. Agora que já deixei meu recado, me segue, pois o portal abrirá, hein? Eirin vivia uma vida de dar pena, a filha mais velha de uma família que mal se importava com ela. Até seus irmãos mais novos a tratavam como se fosse invisível. E mesmo depois de se mudar de casa, ela ainda cometia o erro de visitar os pais, só para ser recebida com a mesma frieza de sempre. Não é surpresa que ela tenha decidido morar sozinha assim que conseguiu o emprego. E sua única fuga dessa realidade era a novel que lia todas as noites em seu celular, chamada Adotada. Eirin sonhava em ter uma vida como a da protagonista da história, que foi adotada por uma família amorosa e vivia rodeada de carinho. Esse era o tipo de ambiente que ela sempre desejou. E numa noite, após cair no sono profundo, lendo sua novela favorita pela 1000ª vez, Eirin acordou em um mundo totalmente diferente. Como fã de histórias de fantasia, ela sacou na hora que tinha sido transmigrada, e ao ver a mansão luxuosa onde estava, reconheceu de imediato. Era a casa dos Ethan, os protagonistas de Adotada. Toda empolgada, Eirin pensou que tinha sido enviada para viver como a heroína da história. Mas não, na verdade ela era apenas uma personagem secundária dentro da família. Os Ethan eram conhecidos como a família do dragão, porque o antigo chefe do clã, Metat Ethan, fez um pacto com o dragão e ganhou poderes incríveis. Só que, como tudo na vida, havia um porém. Quando a mana deles saía de controle, surgia uma loucura sanguinária que só a heroína da história, com seu poder de purificação, poderia acalmar. Era ela quem traria a salvação para os Ethan. Mas Eirin, coitada, virou uma filha ilegítima nessa história. Ela era uma personagem que foi desprezada pela família por seu comportamento impossível e que aos 5 anos causou um acidente na festa de Ano Novo dos Ethan e sua linhagem foi até questionada. E o resultado disso? Ela foi expulsa da família. Um drama só. Como se expulsa uma criança de 5 anos, né? Nos dias seguintes, enquanto vivia como a Eirin da história, seu único apoio naquele mundo era sua babá, Mayla, uma mulher gentil que a ajudava a entender aquele mundo novo. Eirin confiava nela como se fosse uma irmã mais velha. Quando Mayla avisou que a festa do Ano Novo estava chegando, no caso era no dia seguinte, Eirin começou a se preparar para esse fatídico dia, pois seria o momento da sua expulsão. Na biblioteca, ela foi procurar desesperadamente um livro onde tivesse endereços de orfanatos, pois já estava planejando escolher um para morar quando fosse expulsa. Mas quando chegou lá, ela encontrou um belo homem de cabelos pretos e olhos cor de mel, o protagonista da história, Erno Eita, o futuro pai adotivo da protagonista. Mas gente, adolescente já pode adotar filho agora? Ela ficou paralisada com a presença dele, principalmente porque ele era absurdamente bonito. Notando-a, Erno perguntou se ela sabia onde estava o livro sobre magia divina. Eirin, que tinha passado bom tempo dela desde que chegou naquele mundo na biblioteca, indicou o local onde o livro estava e logo depois tentou sair da mira dele. Curioso, Erno terminou seguindo Eirin, querendo saber o que ela lia com tanto entusiasmo. Eirin quase deu um pulo de susto quando percebeu que ele estava bem ao seu lado. Quando ele perguntou o que ela estava lendo, Eirin disfarçou, dizendo que estava apenas praticando, já que seria expulsa no dia seguinte, né? Erno, sem entender muito bem, aceitou a resposta e se retirou. Só que, sozinha na biblioteca, Eirin acabou se transformando em um largato rosa? Pois é, isso explicava porque a linhagem dela foi questionada na história original. Ela era uma espécie de metamorfo de largato, algo que definitivamente não combinava com a família Eita.
que vinha de dragões. Sem controle sobre sua transformação, a personagem original de Erin acabou se revelando para todos na festa do Ano Novo. Ainda em forma de largato, Erin encontrou o Anel de Erno no chão da biblioteca e já entrou em pânico ao pensar que ele poderia voltar para buscá-la e encontrar ela daquela forma. E é claro, foi exatamente isso que aconteceu. Porém, quando ele retornou, ele não encontrou ela em formato de largato. Ela já estava em sua forma humana, só que enrolada no seu vestido, sentada no chão. Ela tentou disfarçar, dizendo que estava apenas tentando ajudar, pegando um anel que ela encontrou embaixo de uma prateleira. Erno agradeceu, e Erin, sabendo que ele não gostava de contato físico, entregou o anel sem sequer tocá-lo. Ele ficou intrigado com esse comportamento dela. Finalmente, chega o tal dia da festa do Ano Novo. Todas as ramificações das famílias dos Ethans estavam presentes no salão. Erin sentia a pressão do momento, sabendo que na história original a sua personagem se transformaria em largato na frente de todos. Mas em vez de se preocupar com a expulsão iminente, ela se tranquilizou sabendo que havia memorizado a localização do orfanato para onde ela queria ir depois de ser expulsa. Ela também havia arrecadado fundos de emergência, pegando alguns itens da mansão para vender e garantir uma graninha. A entrada da linhagem principal da família Ethan é apresentado o Duque Myrel Ethan, seu filho Erno Ethan e os filhos de Erno, Callum e Cyril Ethan. E aqui uma surpresa, o adolescente já tem 2 filhos. Mas algo incomodava Erin. Erno estava acenando para ela. E claro, isso fez todos notarem sua presença. Para que ele parasse, ela acenou de volta. E sua fofura atingiu ele em cheio. Finalmente, o motivo daquela reunião ficou bem claro. O Duque queria mostrar que estava de olho em tudo o que cada membro da família fazia. E todos tinham que anunciar seus planos para o ano novo. Erin estava com medo de ser chamada também e sentia o frio na espinha só de imaginar. Mas tentou se convencer de que, com tantas pessoas ali, ele não se importaria com ela. Infelizmente, aconteceu o oposto. O Duque a chamou e até apelidou de Pelúcia, e quis saber quais eram os planos dela para o próximo ano. Perguntar isso para uma criança de 5 anos, espera que ela responda o quê? Comer, brincar, assistir desenhos e talvez usar o pinico? Ela ficou tão nervosa que preferia ter se transformado em largato novamente. Seu desespero a fez confessar que ela iria embora. E quando perguntaram o motivo, ela soltou a bomba. Ela havia descoberto o segredo do seu nascimento. O mais velho, claro, ficou curioso, mas ela se lembrou que nunca foi boa em falar em público e sofria gaguejando, como se estivesse em uma peça desastrosa. Então, estava com dificuldade de poder explicar o que ela estava dizendo. Mas, por sorte ou destino, ela foi salva pelo gongo. O problema em uma mina da família apareceu e precisava do Duque para resolver. Ele teve que desmarcar a festa, adiando a parada ali há alguns dias. Erin estava tão nervosa, mesmo depois que o avô interrompeu o interrogatório, que se esforçava para não chorar. Ontem, com aquele rostinho fofo dela, fez os convidados do salão ficarem todos comovidos com sua carinha de bebê. Quando pediu um lenço para o moço ao seu lado, todos os outros também estavam prontos para entregá-la. Mas antes que ela pegasse, o avô apareceu de repente, evitando que ela aceitasse o lenço oferecido. Pediram não estar cativado pela fofura dela. Spoiler, estava assim. Esclareceu que o interrogatório começaria com ela da próxima vez, já que a conversa entre eles não havia terminado, e que ela deveria permanecer na mansão até lá. Quando ela perguntou para onde ele iria, chamando-o de vovô, Myrel pediu que ela repetisse. Tremendo de nervoso, com medo de ser punida pela ousadia de chamá-lo de avô, mesmo sendo de uma família ramificada, Erin repetiu, como ele havia pedido, sorrindo na tentativa de lembrar a ele que ela era apenas uma criança fofa e inofensiva. Ele ficou pensativo por um momento, mas depois partiu, chamando-a de coisa de cabelo macio, do jeito bruto dele. Nós vemos que esse pulo aqui, ele é bem tsundere, né? Erin, se perceber que o avô estava sendo carinhoso à sua maneira,
ficou ainda mais nervosa com a ideia de ter que permanecer mais tempo com aquela família. Os dias foram passando na mansão até a nova reunião ser marcada. Os filhos das outras famílias que estavam hospedados na mansão a encontraram no pátio e começaram a falar coisas ofensivas por ela ser órfã. Aquilo afetou muito Erin, porque trouxe à tona lembranças de tratamento que recebia dos irmãos mais novos na sua vida real. Mas ela não deixou barato. Pegou uma pedra que encontrou e ameaçou as crianças, dizendo que o fato de eles serem crianças não lhes dava o direito de serem tão cruéis com alguém que mal conhecia. Os meninos se afastaram, mas não sem antes ameaçá-la de volta. Erin ficou preocupada com o que os pais deles poderiam fazer a respeito depois. Quem observava tudo de longe era Erno. Ele chamou a cena de muito divertida, pensando que ela choraria diante daquela situação. Mas ao contrário disso, ela ameaçou as crianças que a perturbavam. Ele estava interessado nela desde a biblioteca, quando percebeu que ela estava pesquisando orfanatos, o que não fazia sentido nenhum para ele. Muitas pessoas queriam se manter na família Ethan e até aproveitavam qualquer oportunidade para poder se aproximar da família principal, com segundas intenções. E Erin estava fazendo o total oposto. Ela queria sair da família. O anel que ele herdeu na biblioteca, na verdade, foi jogado de propósito por ele, para testá-la. Quando ela o entregou, ele sentiu uma energia muito forte emanando do anel após ser tocado por ela, o que significava que Erin tinha uma grande habilidade, e ele já tinha seus planos para ela. A reunião do Ano Novo foi retomada e, como combinado, Erin foi a primeira a falar sobre seus planos novamente para o Ano Novo. Parecia que havia muito mais pessoas do que da última vez no salão, todos interessados no que ela diria. Isso a deixou ainda mais nervosa. Tentando se sentir melhor, pois ela já havia se preparado para ser expulsa, ela começou a falar sobre o seu segredo. No entanto, Erno a interrompe, dizendo que o segredo era que ela era sua filha. Ah lá, o adolescente quer mais um filho. Aquilo não era nada bom para Erin, segundo sua perspectiva. Erno era conhecido por ser hedonista, uma pessoa que busca somente viver por prazer, e logo, quando ele perde o interesse em algo, descarta-o. Ele sempre fez tudo o que queria, brincava com as vidas que pegava para si, e quando não queria mais, destruía-os para que ninguém mais os tivesse. Para ter uma vida tranquila, Erin queria evitá-lo. Porém, ele a deixou em maus lençóis e não havia como ela fazer nada além de aceitar sua jogada e entrar em sua brincadeira até que ele enjoasse dela e pudesse ir embora. O avô Mirel não gostou nada das brincadeirinhas do filho, que em toda festa de ano novo adotava alguém ou inventava coisa do tipo. Por exemplo, na última vez, ele disse que tinha um namorado. Então o pai sabia que ele estava usando a criança para se distrair e não gostou daquela conversa. Ficou aquela discussão entre eles, o que deixou Erin com medo de se intrometer. Erno então fez pressão para que Erin admitisse ao pai dele que era sua filha, e ela não teve escolha a não ser confirmar. A fofoca ao redor de que ele perderia o interesse nela e apostas quanto tempo aquilo levaria estava circulando pelo salão. Ela já estava ficando triste com a situação, até ouvir que ele não destruía as pessoas quando perdia o interesse nelas, mas sim as indenizava com mansões e muito dinheiro. Logo a tristeza dela foi embora, né? Se ela só precisava brincar de papai e filhinha com ele até que ele sentisse desinteresse e no final ele daria para ela uma mansão e muito dinheiro, tava tudo bem. E eu também quero ser usada por Erno como se pedisse sua esposa, o que acha? O avô ainda era contra essa ideia, mas o pedido carinhoso e fofo daquele rostinho cuti-cuti da Erin fez com que o velho encerrasse o evento, que não queria admitir que estava cativado pela garota. Erin achou que depois que saíssem do salão, Erno a jogaria no chão como quem só usou para fazer uma cena. No entanto, ele continuava carregando-a com carinho e achava que era assim que ele conquistava as pessoas que ele colhia como seus brinquedos, a ponto delas preferirem ficar com ele do que receber a indenização quando eram abandonadas. Ela tentou fortemente se concentrar que era apenas uma peça de xadrez em seu jogo e que ela não deveria se animar com aquela atenção de pai que ela estava recebendo. Não queria criar expectativas de ter uma família que nunca teve. Passou-se uma semana desde a festa do Ano Novo e ela foi apresentada
como a nova filha de Erno Ethan. Ele vinha buscá-la todas as manhãs em seu quarto e ela até ganhou um quarto bem amplo. Ele preparava todos os dias seu café da manhã. Era meio constrangedor para ela, que na verdade tinha 23 anos, ficar recebendo comidinha na boca. Mas ela deixava. Erno sempre perguntava a ela o que ela queria. Ela resolveu então pedir uma conta bancária. Porque naquele mundo, ter conta bancárias era diferente. Quem administrava o banco era a Torre Mágica. E eles criavam cofres com barreiras mágicas acessíveis somente para o proprietário. Então ninguém mais além do dono poderia acessar a conta. Então todo o dinheiro que fosse colocado ali, somente ela poderia pegar. Que era maravilhoso para ela se fosse expulsa daquela casa. Ninguém poderia tomar de volta seu dinheiro. Ela já queria fazer seu pezinho de meia porque estava esgotada desse falso afeto. Então queria estar preparada para quando ela fosse expulsa. Até porque ele a chamava de filha, porém não havia registrado até agora. Erno, apesar de perceber que Erin estava se preparando para ir embora um dia, aceita criar uma conta bancária para ela. Ele a leva para passear pelo distrito e de lá irem até a Torre Mágica, fazer a sua conta corrente, mas ao avistar uma loja de brinquedos, pergunta se ela gostaria de comprar algo. No entanto, Erin diz que não precisava. Em sua outra vida, ela nunca teve brinquedos e não sabe como usá-los. Seus pais só compravam para seus irmãos mais novos. Ai, vontade de matar esses pais dela. Erno, porém, ignora seus comentários e arrasta ela para a loja de brinquedos. Lá, ele a ameaça comprar a loja inteira se ela não encontrasse um brinquedo que gostasse. Desesperada para evitar o desperdício de dinheiro com algo que ela considerava inútil, Erin acaba escolhendo um urso de pelúcia cujo o semblante se assemelhava muito ao dele. Vendo que havia outros iguais na estante, Erno decide queimar todos os demais, tornando o urso de Erin o único disponível. Ele ainda compensa o dono da loja com a gorda fortuna pela queima do estoque para o homem não reclamar. Erno estava realmente grudado em Erin, a ponto de levá-la até para a sala de reuniões da família, onde ela recebe todo o seu carinho enquanto as pessoas discutiam assuntos importantes. O estressado do Duque, Miriel, não gosta nada disso, pois a fofura da garota estava distraindo todos. Eu conheço um pai babão que faz a mesma coisa de levar a filha para reunião. Você encontra essa história clicando aqui acima do card, tá? Da reunião, o tema era uma pedra flutuante, um material muito importante para criar armas mais leves. Erin sabe onde encontrar uma, pois ela havia lido a localização dela na novel. Mesmo sentindo-se mal por roubar os feitos que seria da protagonista, ela usa essa informação a seu favor, dizendo ao avô que ela sabia onde encontrar uma pedra assim, pois viu enquanto passeava atrás da montanha da mansão. Não acreditando ser possível que ela tivesse descoberto algo tão raro, por via das dúvidas, ele manda uma equipe verificar. Erno, com seu sorriso macabro que faz todo mundo achar que ele é um completo vilão, diz à filha que era muito interessante ela saber tanta coisa. Pois é, né? Uma criança de 5 anos muito inteligente demais. O servo aparece rapidamente para dar um aviso, e logo Erin percebe que talvez a protagonista havia chegado na história. O medo de começar a ser deixada de lado a toma. Naquela noite, depois de ser colocada para dormir por Erno, ela já tenta aceitar que aquela falsa felicidade terminaria com a chegada da protagonista, que conquistaria o coração de Erno. E ela seria uma estranha novamente. Teve um pesadelo por conta disso, onde Erno lhe dava uma mansão e dinheiro, pois não precisava mais dela. No entanto, depois que ela se transforma em sua frente em uma lagartixa rosa, ele a expulsa de maneira nojenta, chamando-a de coisa asquerosa. Ela sabia, através da novel, que ele odiava répteis. Isso a fez acordar muito assustada. E eu confesso aqui, eu também não gosto de répteis. Na manhã seguinte, Mayla estava muito animada, porque agora fazia parte das empregadas principais da mansão e enchia Erin de elogios. Quando ia para o encontro com o pai, quem ela encontrou assim que saiu do quarto, foram seus novos irmãos mais velhos que estavam lá para ela. Ela ficou temendo ser maltratada por eles, pois conhecia a personalidade dos garotos. Callum era o mais velho e sua personalidade era um tanto temperamental e mal-humorado muitas vezes. Porém, era um garoto com boas habilidades. Quando ele se tornasse adulto, ele seria um dos mais poderosos magos do mundo. O outro irmão era o Sila, que parecia muito com o pai. Ele tinha uma personalidade muito mais calma
e possuía um talento enorme para esgrima. Erin ainda estava com medo devido ao sonho que ela teve, então ela tentava a todo custo não recordar dele, pelo medo de que Erno faria com ela se descobrisse que ela era uma lagartixa rosa. Como ela era pequena e suas pernas curtas não conseguiam acompanhar os irmãos que estavam escutando ela até o pai, os meninos estavam muito mais à sua frente. Ela então pensou em pedir para que eles andassem mais devagar para ela poder acompanhá-los. Mas logo ela recordou dos seus próprios irmãos da outra vida e como tudo que ela fazia os incomodava. Então ela preferiu não pedir ajuda a eles. Apenas disse que eles poderiam ir na frente. Diferente do que ela esperava, as crianças apenas reclamaram por ela não pedir para eles esperarem. Eles voltaram para acompanhá-la, sendo que seu irmão Sila até ofereceu montar em suas costas para chegarem todos juntos. E assim ela fez, muito envergonhada porque ela tinha 23 anos montando nas costas de um menino que devia ter uns 12. Kala ficou preocupado com ela e aconselhou que ela não se apegasse ao pai deles, já que ele tinha essa péssima mania de brincar com as pessoas e depois abandoná-las. Ela conta que estava tudo bem, que ela já sabia disso e que não tinha problemas porque ela também possuía um segredo. A fofura de Erin afeta o coração dos dois irmãos, que ficam corados olhando aquela coisinha fofa ser tão madura. O café da manhã seguia bem. O Erno paparicando a filha e contente porque ela sempre estava com o urso que parecia com ele. No entanto, a doença da loucura, aquela que acontece quando a mana sai do controle, acaba aparecendo. Erno pede que os filhos mais velhos peguem a irmã e fujam, pois sabia o descontrole que a doença causava, a ponto dele não conseguir reconhecer ninguém e só querer destruir. Erin tinha esquecido completamente que essa doença atacava a Erno de vez em quando e que, mesmo usando as joias de contenção, nada impedia que ele tivesse uma crise. Ela recorda do caso na 9 em que ele tirou a vida de todos no salão quando estavam almoçando por lá, conta da loucura. Foi algo tão terrível que o pai dele, o Duque Miriel, ordenou que ele ficasse em cárcere. Erno acabou se tornando o monstro de Etam e agora essa situação estava acontecendo bem na sua frente. Ele não queria ver seu pai sofrer daquela maneira, muito menos ser trancafiado. Ela tenta forçar sua memória e recordar o que ela sabia sobre o caso na novela, algo que pudesse ajudá-lo. Desde que foi para aquele mundo, suas memórias da novela estavam bem turvas, mas ela consegue lembrar de uma cena em que os irmãos descobrem que a árvore plantada pela falecida mãe produziu frutos que ajudaram a criar um remédio para acalmar a loucura. Kala foi quem criou esse antídoto. Com essa informação, Erin correu para o jardim o mais rápido que ela podia com aquelas perninhas pequenas. Ela fez tudo isso por 2 motivos. Primeiro, se Erno ficasse preso, ela deixaria de ser sua filha e as garantias de casa e dinheiro de indenização desapareceriam. Segundo, ela estava gostando da atenção que ele lhe dava como a filha e do gostinho de ser amada por uma família e não queria que essa peça teatral terminasse tão cedo. Abandonando suas moedas para usar o saquinho delas, ela se esforçou e colheu o maior número possível das frutas. Ela fica desesperada quando ouve gritos vindo do salão onde Erno estava. Ela volta correndo com a maior quantidade de frutos possível que conseguiu colher e chamando sua atenção assim que entra no salão, Erno, totalmente fora de si, a ataca. Callan percebe que ela voltou para o salão e corre atrás dela. Quando ele grita pelo pai para que não atacasse ela, faz com que Erno se distraia por alguns momentos. Erin o morde na mão para fazer ele vacilar e, aproveitando a deixa, joga os frutos dentro da sua boca. À força, ele cai no chão e ela continua espremendo os frutos dentro da sua boca, forçando-o a engolir o suco. Aos poucos, ele para de se mexer, mas ela ainda tem medo de que o fruto cru não tenha dado efeito, já que ela lembrava que foi feita uma poção com ele, não utilizado cru. Ali era um teste que ela estava fazendo. Então ela tenta colher as que havia caído no chão para colocá-los mais em sua boca. Mas é o próprio Erno quem impede, mostrando que estava bem. Erin desaba em choro, pois sentiu muito medo de perdê-lo. Ela chorou tanto que acabou pegando no sono. Erno se lembra de uma conversa que ele havia tido com sua falecida esposa no passado, falando sobre a pureza que as crianças traziam à vida dos adultos, como elas viam o melhor dos seus pais.
mesmo que eles não fossem tão bons adultos. A sua esposa sempre disse que um dia ele conheceria alguém assim que faria ele mudar seu ponto de vista e seu estilo de vida. Ele nunca acreditou em suas palavras, achando que a esposa era apenas alguém muito romântica. Ela queria ter uma filha menina porque os pais eram sempre fracos para filhas meninas. Porém, Erno dizia que 3 já eram suficientes, já que ela estava grávida do terceiro filho deles. Infelizmente, antes mesmo de entrar em trabalho de parto, ela faleceu. E parece que ele agora estava compreendendo as suas palavras. Seu filho mais velho chegou para ver seu estado e logo depois, uma empregada, que ao ver a cena, pensou o pior e saiu correndo com medo dele. Todos sabiam que aquela doença só conseguia ser controlada pelo Duque à base da força, e ele não estava na mansão. Portanto, as pessoas estariam vulneráveis dentro da mansão se ele ainda estivesse descontrolado. Por isso, o medo da empregada e dos outros empregados. Ninguém estaria seguro com ele ali. Mas, de alguma maneira, aquela pequena criança conseguiu evitar o pior, sem precisar utilizar o controle da força. Carla estava curioso sobre como Erin sabia que aquela fruta surtiria efeito. E o próprio pai diz que também tinha curiosidade sobre isso. Erin tinha muitos segredos. Carla aproveita a oportunidade e pede para o pai parar de brincar com a menina, pois lamentava os estragos psicológicos que ele poderia causar. Irritado com o filho, ele diz que aquilo não era problema dele e manda o garoto se calar. Mas, gente, as pessoas que leram a novel dessa história dizem que o pai ama sim os filhos dele mais velhos, tá? Apesar da webtoon não mostrar nada disso. Vendo a filha ser cuidada pelas empregadas, o próprio Erno lembra da esposa, o que faz crer que ele se recordou do que ela disse que aconteceria com ele um dia. Ele admite que era para ser somente uma brincadeira de início para matar o tempo, mas parece que o jogo tinha virado. E você merece uma sua, só por pensar assim. Quando finalmente acorda, depois de colapsar, a primeira preocupação de Erin é sobre o dinheiro que ela deixou no jardim. Porém, descobre, através de Myla, que ficou uma semana dormindo, o que significava que aquele dinheiro possivelmente não estaria mais lá. Para sua tristeza. A protagonista da história, Charney, chegou à mansão de Zeta. Na história, ela era uma garota amada por todos, e sua purificação ajudou muito Erno e também derreteu o coração frio e cruel dele. No início, tudo acontecia como estava rolando com Erin. Ele só quis brincar com ela, porém acabou se apaixonando por ter uma filha. Foi graças à protagonista que Erin gostou tanto daquela nova, pois ela queria ter uma vida igual a dela e ser amada por todos também. Myla aproveita para alimentar Erin enquanto conta as novidades, como as visitas que ela recebeu do Duque, pai e dos irmãos enquanto estava inconsciente, pois ela ficou desacordada por uma semana, e sobre a chegada dessa neta da falecida princesa, irmã de Erno, parecia que seria adotada por ele. Isso deixou Erin bem triste, pois todo aquele tempo ela não foi adotada por ele. Então acha que sua saída da família já estava chegando. Mas ela continuou alimentando a garota, elogiando que ela era uma boa menina, pois sempre foi muito calma. Eram tantos elogios que às vezes Myla parecia um tanto estranha, como se quisesse ser alguém muito importante para Erin, a ponto da pequena escutar tudo que ela pedisse. Quando chamada no escritório do avô, Erin acha que seria convidada a se retirar da família, já que eles haviam adotado uma nova garota, e ela já estava preparando a mente para isso. Porém, não entrou no escritório fingindo que nada de ruim estava passando, mas se sentiu um pouco triste quando percebeu que o pai estava evitando olhá-la. Então ela pensou que ele já tinha perdido o interesse nela e estava interessado na nova filha Charney. O avô informou que realmente haviam encontrado a pedra flutuante que ela havia mencionado no local citado, o que rendeu muito dinheiro para eles. Logo, ela merecia ser recompensada, e o avô perguntou o que ela queria em troca de tê-los ajudado. Ele concederia um desejo para ela, e dando dicas do que ela poderia escolher como tsundere que não assume seus sentimentos, ele disse que poderia conceder a ela o direito comercial ou até mesmo um sobrenome de descendente direto. Ele, esperta como sempre, disse que não queria nada daquilo, queria era dinheiro. Ela solicitou ao avô 1 milhão da moeda daquele mundo em depósito na sua conta bancária.
Pensando que o avô reclamaria do valor, foi totalmente o contrário. Ele achou que foi pouco e ofereceu foi 100 milhões. Mas o pai a pegou no colo e removeu o valor da conta dela, dizendo que não poderia aceitar isso. Porém, não foi para deixá-la com pouco. Na verdade, ele aumentou a oferta, dando a ela 1,10 bilhão na cota. Eu quero uma família dessa, me adota. Automaticamente o pai virou um deus na terra, né? Só que seu avô estava furioso e voltou ao assunto que levou o pai dela até ali. Ele queria que o filho adotasse a Charney. No entanto, Erno era contra, dizendo que ele já tinha uma filha e não queria outra. O pai insistiu que ele e Eirin só estavam brincando de casinha, e Charney era importante para Erno, ela tinha um poder de purificação. Ele até apelou para o futuro dos filhos de Erno, que poderiam sofrer também com a doença. Então era bom ter aquela garota por perto. Eirin disse que sairia primeiro, mas ela não queria escutar aquela história de como seria trocada. Na saída, ela se encontrou com Maela, mas avisou a empregada que ela iria sozinha para o quarto. Só que vemos que Maela não parecia ser Floxicheire, pois ela estava esquematizando algo para pequeno. Como recebeu muito dinheiro, ele resolveu devolver os objetos que ela havia pego na mansão aos seus respectivos locais, já que não precisaria mais vendê-los. Ela vê a empregada passando no corredor, segurando alguma coisa. Maela parecia estar conversando com alguém, mas ela não se importa muito com o assunto e volta para o quarto. Quando ela chega no quarto, ela fica esperando que Erno a chamasse para jantar, como ele fazia todos os dias. Porém, ela acabou adormecendo e só acorda no dia seguinte. Ela já conclui que não é mais especial para ele, já que ele não foi buscá-la, mas descobre por Maela que ele não foi até ali porque ele havia recebido uma ordem de restrição. Ninguém sabia o motivo, apenas que o Duque estava muito zangado com ele. Isso deixa Eirin meio animada, pois pelo menos não foi por não gostar mais dela como filha. Ela pergunta para Maela se podia visitá-lo, mesmo ele estando em restrição, e a empregada diz que não teria nenhum problema. Quando chegou ao quarto, ela o encontrou sendo purificado por Charney. Ela tenta voltar, dizendo que ia deixar eles porque eles estavam ocupados, porém, não pede para ela fique, porque ele não considera aquilo uma ocupação. Quando ela pergunta se o avô estava bravo com ele, ela diz se ela por acaso já viu uma espada exalando chamas. Sem entender a pergunta, logo descobre quando o avô entra em ataque de nervos no quarto com a espada em chamas, querendo tirar a vida do filho Erno, porque ele tinha roubado a mina dele e colocado em seu nome. Perturbando a paciência do pai, dizendo que não devolveria, Erno ainda o transporta para outro local porque queria conversar com a filha dele, deixando o homem ainda mais em choque com tanta ousadia. Erno devolveu para Eirin o urso que tinha rasgado quando ele entrou no modo loucura, o que a deixou muito feliz. Já Charney parecia muito curiosa com aquela bolinha rosa fofa e perguntou se poderia apertar suas bochechas. Achando que ela estava falando do seu urso de pelúcia, Eirin aceita, mas a menina queria mesmo era apertar as bochechas dela. Quando Eirin a chamou de irmã, Charney ficou muito emocionada, achando que Eirin era uma garotinha perfeita. Ela gostou muito da ideia de ter uma irmã mais nova. Quem não estava gostando desse chamego com sua filha era o Erno, que vemos que é um pai extremamente ciumento. Os dias foram passando, mas Eirin ainda sentia que seria substituída por Charney, pois ela era uma pessoa adorável, alguém que ela achava incapaz de vencer na fofura. Só que a menina pensava totalmente o oposto. Charney revela que ela não queria ser adotada por Erno, nem mesmo se sentia bem naquela mansão. Ela estava ali porque não tinha mais ninguém para tomar conta dela e sentia que Eirin era a única pessoa naquela mansão que ela se sentia confortável. Eirin ficou chocada porque aquela personalidade nada tinha a ver com a menina da novela. A protagonista nunca foi apática. Na novela, eles dois também não se davam bem de cara, mas os incidentes que iam acontecendo com o decorrer da história acabariam os aproximando. Por exemplo, haveria um roubo de uma relíquia da família por esses dias. Nos Eitans, haviam relíquias que escolhiam seus próprios donos, e nessa família haviam 3 delas. A primeira era aquela espada de chamas do Duque, a segunda, o brinco sedutor de Erno, que era o fragmento de equilíbrio, e a terceira era o orbe de dragão. E exatamente o que seria roubado para começar o primeiro incidente de aproximação entre pai e filha era um dos brincos de Erno. Essa relíquia servia para manter a estabilidade mental dele e o motivo de o Duque nunca se livrar do filho problemático.
era Charney que descobriria quem roubou e a relação deles começaria a ficar mais próxima. Só que, por algum motivo, ele não conseguia lembrar quem foi que roubou a peça, mesmo ela tendo lido a novel várias vezes. Percebendo que a pequena estava preocupada, a Charney até se oferece para ajudá-la a resolver qualquer problema, já que ela era sua irmã mais velha. Mas Erin desconversa, dizendo que só estava pensando no menu para o jantar. Erin se sentiu tão comovida porque o que mais a fez gostar da novel foi exatamente a protagonista, pois ela sempre foi amorosa. E a Charney, da sua frente, continuava sendo tão amorosa quanto. Então ela diz para sua nova irmã que ela faria de tudo para fazê-la feliz. Já com Myla, a empregada perguntou se Erin havia preparado um presente para o pai, já que naquela noite era o aniversário dele, e até incentivou, como única filha mulher dele, ser a primeira a presenteá-lo. Só que Erin não lembrava dessa cena na novela. Myla continuava dando dicas de presente, falando sobre o brinco que o pai dela usava, que fazia parte de um conjunto com outros fragmentos, e ela poderia coletar todos eles e assim ajudar o pai a não ficar mais assustador quando tivesse a loucura. E ela sabia onde estava o resto desses fragmentos, era só Erin pegá-los para ela. Logo Erin sacou o que estava acontecendo. O ladrão nunca teve um papel muito importante na história. Era um extra que estava endividado e precisava de dinheiro. E logo as recordações da novel surgiram, de Myla induzindo a Erin da novel a roubar os fragmentos, dizendo que assim ela seria adotada pela família. No fim, a ladra na história era Myla, ajudada pela pobre Erin. Só que essa Erin recusou fazer isso e deitou de volta na cama. Myla finalmente mostrou sua verdadeira personalidade, revelando que sabia que ela era uma besta e que revelaria isso para todos, pois ela notou que ela se transformava em réptil depois de tomar conta dela durante tanto tempo. E ela assume ter até usado um incentivador nas suas bebidas para que ela se transformasse na frente de todos na festa do Ano Novo. Ela tinha colocado uma poção na bebida de chocolate que Erin tomou mais cedo antes de começar a festa e promete para Erin que ela se arrependeria por não fazer que ela havia pedido. Erin estava triste, mal tinha achado um motivo para permanecer naquela família, que era ajudar a protagonista a se adaptar e ser feliz. No Zetan, ela já teria que desistir daquilo tudo novamente, porque seria expulsa. Em noites de lua cheia, todos os descendentes, diretos ou indiretos do Ethan, eles caíam no sono profundo, porque seus poderes, dados pelo dragão, enfraqueciam. Então eles nem saíam de seus quartos. Por conta disso, a segurança da mansão era bem reforçada, até que eles voltassem ao normal no dia seguinte. Porém, no dia seguinte, assim que todos já estavam bem, foi descoberto que um dos fragmentos do brinco de Ethan foi roubado. E Myla havia renunciado ao seu posto e acusado Erin de ter feito algo. Como ela não sabia exatamente do que ela tinha sido acusada, só pensou que a outra tinha contado que ela era uma besta para a família. Assim que encontrou o mordomo da família Ethan, o Kylo, que foi pessoalmente buscá-la para falar com seu avô, Erin já foi pensando que seu segredo tinha sido revelado, que estavam chamando ela só para expulsá-la. Quando ela foi para a audiência com todos da família presente, seu avô, com aquele seu jeitinho imponente e grosseiro de falar, começou o interrogatório dela junto com a Myla, pois Myla havia dito que Erin havia conspirado contra o pai e havia roubado seus brincos, e o avô queria saber se aquilo era verdade. Erin estava esperando que o assunto fosse a sua mutação, não ser acusada de roubo. Então ela ficou muito chocada com aquela informação e com a cara de pau da mulher de ter botado ela no meio. Por ela não responder, o avô então comentou que também já sabia que ela era uma besta, e como ela se mantinha calada, ele começou a gritar para que ela respondesse logo. Esse Lula aqui é muito ignorante, viu? Nem o Lula aqui de lá da Florente é assim. Quando ela responderia sua pergunta, ela sentiu uma tontura, pois algo estava errado. E ela só conseguiu ver um sorrisinho no canto dos lábios de Myla, pois essa havia armado a situação para que ela se transformasse na frente de todos. E agora vem um show de horror. Prepare seus corações. Quando ela se transforma em lagartixa rosa, todos ficam em pânico.
Ela tentou fugir por entre as pessoas que tentavam pisá-la. O filho da mãe, arrombado, tentou pisar nela, mas terminou pisando na sua cauda, que desprendeu do corpo, que nem lagartixa, fazendo com que ele sentisse muita dor. Assustada, ela consegue escalar uma pilastra e se manter no alto, longe da pisação. Ele chorava porque doía muito a perda do seu rabinho. Que dó, gente. E olha que eu nem gosto de lagartixa, mas eu senti dó dessa aqui. Erna foi até ela e pediu que ela descesse, oferecendo a mão para ela pular. Porém, o medo de ele estar decepcionado com ela, por ele odiar répteis, não levou a acreditar que ele estava falando sério. Então ela optou tentar pular em seu urso de pelúcia que estava do lado dele no chão, para conseguir repousar com segurança e tentar fugir. Porém, antes de pular, ela não conseguiu ficar presa por muito tempo na parede, porque pelo visto ela não era uma lagartixa que conseguia se grudar nas coisas, e terminou caindo. E no meio dessa queda, ela só pensava em como queria sair dali. E um brilho terminou transportando ela para outro local, junto com seu ursinho de pelúcia. Era um ambiente aberto, onde tinha árvores, plantas, gramas, e um garoto de cabelos roxos terminou se aproximando. Vendo que ela estava bem machucada e achando que Erin era uma lagartixa que também havia sido abandonada pelos pais, assim como ele, o garoto resolve mantê-la como sua mascote. E a nossa protagonista, hein? Coitada, cheia de traumas. Quando parecia que tudo ia se ajeitar, lá vem o destino e puf, desanda tudo de novo. Mas calma, porque se você quer continuar essa história no próximo domingo, é só deixar aqui #pá, eu quero sim nos comentários. Eu prometo que abro mais uma viagem para lá. Então é isso. Beijinhos e até a próxima. Bye, bye!